Olá, é com grande satisfação que damos início a mais um dia do 28º ciclo de seminários de fisioterapia. A apresentação de hoje abordará a respeito da fisioterapia na nevralgia do trigêmeo. E nesse evento, nós vamos explorar temas embasados em níveis de evidência de nível 1, porque isso garante que a apresentação seja fundamentada nas melhores e nas mais confiáveis pesquisas científicas disponíveis. Para facilitar o acesso de vocês, nós colocamos algumas referências, como um QR Code também, que direciona diretamente para os artigos citados. Isso permite um aprofundamento imediato dos temas abordados. O nervo trigêmeo ele é o quinto par dos nervos cranianos, desempenha um papel fundamental na sensibilidade e na motricidade da face. O nervo trigêmeo ele se origina do tronco encefálico, mais especificamente da ponte. É um nervo misto, então ele é composto por fibras sensitivas e fibras motoras. Como ele é subdividido em três ramos, que é um ramo oftálmico, o ramo maxilar e o ramo mandibular, cada parte é responsável por inervar uma região do rosto. O ramo oftálmico, por exemplo, ele é responsável pela sensibilização do terço superior da face. Isso inclui a região da testa, o couro cabeludo, a pálpebra superior e a região do nariz. Já o nervo maxilar, ele inerva o terço médio da face, o que inclui as regiões da bochecha, o lábio superior, os dentes superiores e parte da cavidade nasal. Já o ramo mandibular, além de fornecer uma sensibilidade no terço inferior da face, como a mandíbula e o lábio inferior, os dentes inferiores também, ele também contém fibras motoras, que controlam os músculos de mastigação. Isso permite os movimentos de mastigar e de morder também. E como podemos definir a nevralgia do trigêmeo? A nevralgia do trigêmeo é uma condição neurológica caracterizada por episódios de dor facial intensa e súbita. Ela é frequentemente descrita como mais ou menos uns choques elétricos. Essa dor ela pode afetar um ou mais de um ramo do nervo do trigêmeo. E ela é responsável pela sensibilidade da face e das suas funções motoras, como, por exemplo, a mastigação, como já foi dito anteriormente. Os episódios dolorosos são geralmente breves e duram de alguns segundos até alguns minutos, no máximo, e podem ser desencadeados por atividades do cotidiano, como, por exemplo, falar, mastigar ou até mesmo só tocar o rosto. A condição ela é muito mais comum em pessoas que possuem 50 anos ou mais, e mais afetada também muito mais mulheres do que necessariamente os homens. De forma geral, a nevralgia do trigêmeo ela é unilateral. Isso acomete em ordem de frequência o ramo maxilar, por exemplo, em 35%, o ramo mandibular em 30%, o ramo maxilar e mandibular juntos em 20% das vezes, os ramos oftálmicos e ramo maxilar juntos também em 10% das vezes, o ramo oftálmico sozinho em 4% e todos os ramos juntos em aproximadamente 1% das vezes. A incidência anual do trigêmeo ela é de 4,3 por 100 mil. Na população geral, isso, com discreta predominância para o gênero feminino, de 3 para 2, por exemplo, e com um pico de aparecimento entre 60 e 70 anos. É bem comum essa nevralgia do trigêmeo acontecer antes dos 40 anos, mas às vezes ela pode acontecer. Em pacientes hipertensos, apresentam maior chance de desenvolver nevralgia do trigêmeo que a população de forma geral. Cerca de 80 a 90% dos casos classificados como idiopático, como nevralgia do trigêmeo idiopática, são causados pela compressão do nervo trigêmeo, ou seja, o quinto par do nervo craniano. Imediatamente a sua saída do tronco encefálico por causa de uma alça aberrante arterial ou uma venosa também, principalmente na artéria cerebelar superior. Diante disso, é importante nós ressaltarmos que a natureza crônica da nevralgia do trigêmeo ela é avassaladora, com níveis de dor variando de leve até grave. Os scores psicométricos indicam uma depressão leve e moderada também, uma ansiedade de moderada a grave e uma limitação funcional de moderada a grave também, das próprias atividades de vida diária dos pacientes que portam a nevralgia do trigêmeo. Sendo assim, é importante recomendar um apoio psicológico dentro da equipe multidisciplinar para os pacientes que possuem essa condição da nevralgia do trigêmeo,
para ajudá-los a lidar melhor com esse distúrbio crônico, né, e melhorar a eficácia do tratamento também. E como que é possível classificar a nevralgia do trigêmeo? Existe uma classificação que ela é um pouco mais recente, que diagnostica a nevralgia do trigêmeo como uma nevralgia primária, uma nevralgia clássica ou idiopática, dependendo do contato neurovascular com o nervo trigêmeo. A nevralgia do trigêmeo secundária, por exemplo, ela é causada por uma patologia diferente do contato neurovascular, mas ela também acontece. A nevralgia do trigêmeo primária, por exemplo, ela é associada a um contato neurovascular, mas a presença desse contato neurovascular não confirma o diagnóstico da nevralgia do trigêmeo primária. Já a nevralgia do trigêmeo secundária, ela é causada por uma patologia diferente do contato neurovascular, ou seja, são outros fatores subjacentes que desencadeiam essa dor. A nevralgia do trigêmeo clássica também, nós temos uma compressão neurovascular e uma presença de alterações morfológicas do nervo do trigêmeo. A idiopática, a origem exata da condição frequentemente permanece desconhecida, ou seja, é uma causa que ocorre a nevralgia do trigêmeo, mas não se sabe exatamente como ou por que ela acontece. Essa revisão, essa meta-análise citada agora, ela fala a respeito do tratamento farmacológico da nevralgia do trigêmeo. Porém, dentro desse mesmo artigo, tem algumas características que mostram para a gente como se fazer o diagnóstico correto dessa condição da nevralgia do trigêmeo. Bom, a dor, por exemplo, ela tem uma especificidade, porque ela pode ser um disparo de dor, que é um caráter da dor, um choque elétrico, né, que é o mais comum, se é uma dor lancinante ou se é uma dor superficial. Quando entramos na intensidade da dor, nós falamos de uma dor moderada a uma dor muito intensa. Normalmente, cada episódio também da duração não dura mais do que 2 minutos, mas são episódios numerosos durante o dia. Nessa mesma perspectiva, os períodos da semana e os meses sem dor também são computados, períodos sem dor entre os ataques. O local dessa distribuição da nevralgia do trigêmeo, ela pode ser unilateral, como dito anteriormente, mas pode ser que ocorra ela bilateral também, o que é um pouco mais difícil de acontecer. Essa dor, normalmente, ela pode ser irradiada ou ela pode ser não irradiada dentro do nervo do trigêmeo. Alguns fatores também que são desencadeantes da dor são estímulos inócuos, como comer, falar ou até mesmo só levantar. Alguns fatores de alívio também são computadorizados, ou seja, são vistos, como, por exemplo, o sono ou drogas anticonvulsivantes. Alguns fatores que são associados também são as zonas de gatilho, né, a perda de peso, a baixa da qualidade de vida e a depressão, que são coisas que podem acontecer diante da nevralgia do trigêmeo do paciente. A classificação do IHS, que é a Sociedade Internacional de Cefaleia, ela sugere que no mínimo 4 desses requisitos devem estar presentes para que se consiga diagnosticar a nevralgia do trigêmeo. Visto isso, nós entramos com o tratamento fisioterapêutico. A acupuntura, ela é uma alternativa de tratamento fisioterapêutico também, porque o seu mecanismo de ação, ou seja, o mecanismo de ação da acupuntura é sobre os peptídeos opioides, que são substâncias analgésicas que são importantes para o cérebro, das quais a beta-endorfina está amplamente envolvida na regulação do estresse e na resposta do corpo à dor. A beta-endorfina ela pode reduzir a excitabilidade dos receptores de dor e a transmissão de potenciais de ação para reduzir a dor também. Os achados desse artigo, por exemplo, traz com que a acupuntura ela é uma opção terapêutica, segura e eficaz. A acupuntura ela foi identificada como uma alternativa não farmacológica, segura e eficaz, como já estamos dizendo, para o tratamento da neuropatia periférica dolorosa. Dentro dessa neuropatia periférica dolorosa também entra a nevralgia do trigêmeo. Estudos demonstram que a técnica pode reduzir significativamente a dor, oferecendo uma opção complementar ou até substitutiva da terapia farmacológica em alguns casos.
Um estudo sugeriu que no mínimo 10 sessões de acupuntura é necessário para observar melhorias significativas. Os efeitos começam a se tornar mais perceptíveis a partir da quinta ou da sexta sessão. Isso destaca a importância da continuidade do tratamento para obter melhores benefícios e benefícios também duradouros. A redução da dor é possível perceber em pacientes tratados com acupuntura também. Além da melhora imediata dos resultados, foram mantidos por até 6 meses sem necessidade de ajuste na terapia farmacológica usual, sugerindo que um tratamento seja prolongado também de acupuntura. Ao analisar a eficácia da acupuntura na sensibilização pelo calor, que é a moxabustão, a técnica combina com o uso do calor para potencializar os efeitos das agulhas. O estudo ele indicou que essa técnica sensibiliza em até 83,3%, associando a técnica a uma redução de dor e a melhora na qualidade de vida desses mesmos pacientes. Um outro estudo também trouxe uma comparação de técnicas com uma punção mais profunda e uma punção um pouco mais superficial. No entanto, a punção que foi um pouco mais profunda demonstrou um pouco mais de resultados expressivos, sendo associada a uma maior redução de dor e melhora funcional também, em comparação à punção superficial, ou seja, a própria técnica superficial. A acupuntura, de forma geral, ela mostrou uma alternativa muito promissora para a nevralgia do trigêmeo, o que proporciona alívio da dor e melhora na qualidade de vida dos pacientes. No entanto, é fundamental que novas pesquisas sejam conduzidas para fortalecer essa validação científica e definir protocolos mais precisos para o uso da própria técnica. Uma segunda opção é o TENS, que é a estimulação elétrica nervosa transcraniana. No próprio tratamento da nevralgia do trigêmeo, ela ativa as fibras A-beta, que tem um baixo limiar e um grande diâmetro. Essa ativação inibe a atividade nociceptiva central em andamento e ajuda a reduzir a sensibilização da medula espinal. Isso faz o TENS uma opção eficaz para o alívio da dor, além de também ser um método não invasivo e seguro. Os principais achados desse artigo que eu estou trazendo para você, eles incluem a redução da dor sendo comprovada. A estimulação elétrica nervosa transcutânea demonstrou ser altamente eficaz na redução da intensidade da dor dos pacientes com nevralgia trigeminal. Os estudos analisados mostraram uma diferença padronizada significativa nos scores de dor antes e após o tratamento com o TENS. Isso indica um efeito estatisticamente relevante para a nevralgia do trigêmeo e a amenização da dor, a diminuição da dor. Nenhum efeito colateral significativo foi relatado em pacientes submetidos ao tratamento com o TENS também. Isso reforça a segurança da técnica, tornando uma alternativa viável para aqueles que não possuem ou não desejam utilizar medicamentos ou tratamentos mais invasivos. Por causa disso, houve uma melhora na aderência ao tratamento também. Por ser um tratamento não invasivo e um tratamento indolor, o TENS resultou em maior adesão por parte dos pacientes, em comparação com as modalidades terapêuticas que podem ter efeitos adversos ou exigir procedimentos invasivos. O TENS se destacou uma opção mais aceitável e viável também. Esses achados sugerem que o TENS é uma opção viável e segura para os pacientes com nevralgia trigeminal, especialmente para aqueles que não conseguem tolerar a medicamentos. Uma terceira opção para o tratamento da nevralgia do trigêmeo é a radiofrequência. A radiofrequência ela é uma técnica que utiliza de ondas eletromagnéticas de alta frequência para gerar calor nos tecidos. Seu objetivo é aliviar a dor neuropática, reduzindo a condução de estímulos dolorosos e promovendo uma melhora na qualidade de vida dos pacientes. A eficácia da radiofrequência, alguns estudos mostram que as intervenções com ela são amplamente utilizadas no tratamento da nevralgia do trigêmeo e têm apresentado resultados bem positivos. Entre os diferentes tipos de radiofrequência, a radiofrequência contínua se destaca uma opção mais eficaz, proporcionando os melhores resultados a curto e a médio prazo. Ou seja, a radiofrequência contínua sugere uma alternativa promissora para o tratamento da nevralgia trigeminal.
Isso oferece um alívio da dor significativo para os pacientes. Porém, mais estudos são necessários para avaliar se a eficácia a longo prazo pode ser estabelecida também. Diante disso, a nevralgia do trigêmeo se configura como uma condição neurológica de grande impacto na qualidade de vida dos pacientes, sendo caracterizada por episódios de dor intensa e debilitante. A compreensão dos mecanismos neuroanatômicos e critérios de diagnóstico e opções terapêuticas são fundamentais para o manejo adequado dessa doença. Os avanços nas abordagens terapêuticas, como as citadas anteriormente, que são a acupuntura, o TENS, a estimulação elétrica nervosa transcraniana e a radiofrequência, demonstram-se alternativas promissoras e menos invasivas para o tratamento da dor, especialmente para pacientes que não respondem bem às terapias farmacológicas tradicionais ou não respondem bem também ou não querem aos tratamentos invasivos. Entretanto, apesar dos resultados positivos observados, há a necessidade de mais estudos que fortalecem a base científica dessas intervenções. Dessa forma, o tratamento da nevralgia do trigêmeo deve ser multidisciplinar, entregando diferentes especialidades médicas e terapêuticas para proporcionar o alívio da dor e melhoria na qualidade de vida dos pacientes. Além disso, a inclusão do suporte psicológico pode ser essencial para aliviar os impactos emocionais e sociais da doença, reforçando a importância de uma abordagem holística e de cuidado desses indivíduos. Essas são as minhas referências. E muito obrigado pela atenção.